Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás, pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais. Meu Brasil novo, o Brasil do povo que o Lula começou, vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor. Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz, ajudou o Lula a fazer pra gente um Brasil melhor. Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou, mas a gente quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou. Bom, vamos ver então aqui, não sem polêmicas, como sempre, não é? O governo Dilma Rousseff, ou os governos Dilma Rousseff. Já que foram dois e um bem diferente do outro. Então, um debate bastante caloroso, como sempre, que envolve muita polêmica, não é? E que tem várias versões aqui. Eu vou tentar apresentar as versões e também dar a minha versão, já que também participei aí intensamente desse momento aí, me posicionando e, como pesquisador, cidadão e professor, com relação ao que aconteceu aqui. Tá. Então, antes aqui, né, figura política, trajetória, né? Bom, primeira mulher eleita presidente da República do Brasil, não é? E o pessoal dizia lá que era posse do Lula, o que eu acho um desrespeito. Afinal de contas, ela tem uma trajetória própria, tá certo? É claro que Lula saiu com grande aprovação e escolheu a Dilma para ser sua sucessora, por motivos outros que não importam agora. E é claro que foi graças a ele que ela se tornou presidente, mas ela tem uma história própria, não é? Ela, primeiro, se a gente comparar com os presidentes de esquerda aí, que eu considero três, né, Jango, Lula e Dilma, ela é, na minha opinião, a figura mais de esquerda que chega na presidência da República no Brasil. Porque Lula, por exemplo, nunca foi socialista, né? Dilma foi no passado, embora enquanto governante, naquele momento já da fase mais adulta, aparentemente não, mas enquanto jovem era, né? O Jango, não conheço tão bem assim a biografia, mas ele era trabalhista, né, dentro do regime capitalista, e Dilma tem uma história um pouco mais revolucionária quando era jovem, depois próxima ao Leonel Brizola, do PDT, e depois, né, acaba chegando à presidência da República. Bom, as condições pregressas da economia brasileira. Então, Dilma é herdeira política e também econômica do Lula, né? Então, as condições ali em 2010 era de bonança, de crescimento econômico, condições externas excepcionais que vinha na última fase do governo Lula, né, superciclo das commodities, crescimento econômico consistente, né? Redução do desemprego, elevação das reservas internacionais, elevação do salário mínimo, do salário médio, redução da desigualdade, redução do endividamento público. Então, um cenário positivo. Né? Ela herda coisas boas do governo, né? Apesar de também problemas, como sempre. Bom, equipe econômica. Na Fazenda continua Guido Mantega, que já vinha ainda do primeiro governo do Lula, né? Ele fica todo o segundo governo do Lula, mais o governo da Dilma, o primeiro, que é um dos ministros mais longevos da história, o ministro da Fazenda mais longevo da história, ficou mais tempo na Fazenda do que o Delfim Neto. Se não me engano, perde apenas para o ministro do período Vargas, né, que pegou lá o período constitucional e Estado Novo. No segundo governo, 2 ministros da Fazenda, a coisa muda bastante no segundo governo, vamos falar sobre isso. Joaquim Levy e depois Nelson Barbosa. Joaquim Levy fica menos de 1 ano e Nelson Barbosa fica menos de 6 meses. E no Banco Central fica todo o governo Alexandre Tombini, que era figura aí
que compunha, era de carreira, certo? Bom, então, assim, para a gente começar aqui a conversa sobre o governo Dilma, a taxa de crescimento econômico no mundo estava em queda, certo? Então, houve uma elevação de crescimento econômico. Se a gente olhar ali a China, por exemplo, a linha verde, um crescimento até 2007, depois desacelera, certo? Isso é inegável. Na época, tinha até manifesto dizendo que estava tudo perfeito no mundo, mas não é verdade. Vinha numa desaceleração, tá? A economia mundial desacelerou pós 2008, isso é um fato. E declinando, né? Se a gente olha aí a trajetória da China, que é o país que mais importa do Brasil, numa trajetória de queda que persiste, aliás, não é? Bom, então o Brasil está no mundo, né? E o Brasil, então, ele teve um período de crescimento econômico maior aqui no governo Lula, né? Principalmente, que ainda no governo Dilma o pessoal falava, tem várias fases aqui, nos 3 primeiros anos do governo Dilma houve um bom crescimento, 2011, 12, 13, tá? E a partir de 2014 é que degringola, certo? Então, é isso que acontece aí. É bem claro. 2013, por exemplo, que foi um ano difícil politicamente, quando começa a virada política, a economia cresceu 3%, que tem gente que também fala, crescimento pífio. 3% é um bom crescimento, tá? Os momentos da história econômica mundial que a economia mais cresceu foi 3%, em termos per capita, quer dizer, mas na década de 50 a economia, na década de 50 era outra coisa, né? Então, 3% é uma boa taxa de crescimento. Degringola mesmo a partir de 2014, tá? Bom, o que acontece aqui, né? Os termos de troca pioram, né? Então, se teve um período ali que a economia mundial favoreceu o Brasil, que foi pós 2005, não é? Até 2011, a partir de 2011, os termos de troca pioram, né? Olha aqui. Isso significa o quê, né? Significa que o Brasil fica relativamente mais pobre, automaticamente, em termos internacionais. Termos de troca é exportação sobre importação. Preço de exportação sobre preço de importação. Então, pioraram os termos de troca na economia brasileira nesse período, tá? Principalmente aqui, pós 2014, em que há uma queda bastante expressiva. Então, aqui a evolução dos termos de troca, de 2005 a 2015. Aqui tem a oscilação da crise de 2008, 2009, depois recupera, mas depois volta a cair. E aqui, de uma trajetória bem rápida, aqui em 2014, né? De 14 para 15. Que foi um momento que começa ali a crise econômica brasileira. Tá? Então, o pessoal discutia, não tem fatores externos. Isso aqui, óbvio que sim, né? Tá aí os dados. Tinham fatores externos, inclusive, mas também internos. Bom, reservas internacionais. O Brasil tinha aumentado as reservas internacionais nesse período de bonança e manteve as reservas relativamente até esse período aqui, né, um patamar elevado, colchão de reservas expressivo. PIB per capita, né, que retrata a melhoria das condições médias. Bom, houve um período de bonança que foi, né, no período Lula, tá certo? Aqui até 2010. 2011, a renda per capita ainda cresce até 2013, até 2020, né, o momento de maior renda per capita brasileiro foi 2013. Né? Foi o momento aí em que a renda per capita chegou no patamar mais elevado. Em 2014 cai um pouquinho, porque a atividade econômica cresceu pouco e a população cresceu mais. E a partir dali, o Brasil entra numa fase de crise, né? Que continuamos, tá? Bom, taxa de inflação também, outro ponto polêmico na época, né, que o pessoal, vou falar sobre todas as polêmicas que aconteceram ali nesse período, que acompanhei bastante de perto já como profissional, todo esse debate, né. Havia uma discussão ali em 2010, 11, 12, da explosão da inflação, né, que de fato cresce um pouco ali, mas se a gente observar, durante todo o período, com exceção de 2015, o Brasil manteve
dentro do limite superior da meta, né? Então, houve uma aceleração inflacionária? Leve, houve, né? Porque se a gente comparar com 2006, que foi uma inflação bem baixa, né? Houve, mas se a gente comparar com o histórico de 2007, 2009, 4,5, 4,3, bom, foi para 6,5, ficou rodeando em torno de 6, né? Então, houve uma elevação, houve, né? De 4,5 para 6, tá? Fora da meta foi 2015, por motivos excepcionais que vamos ver. Paralelamente, né, quer dizer, o governo Lula foi um período de muita bonança, por isso que parece que o governo Dilma foi um desastre, né, mas não é bem assim essa história, né? Porque o governo, a exceção foi o governo Lula. O governo Lula foi um momento excepcional da economia brasileira, tá? É isso que é preciso ter clareza. Aquele momento foi excepcional. Sobretudo de 2004 até o início do governo Dilma, na verdade. Até 2011, 12. Depois, a economia brasileira volta a ter vários problemas, como sempre teve. É muito difícil de você ter crescimento econômico, variação de salário, e equilíbrio de preços, equilíbrio externo ao mesmo tempo. Isso aí foi pouquíssimos momentos na nossa história. E aqui, então, nós temos um crescimento real do salário mínimo, né, em meio a uma inflação relativamente comportada, o que não é muito fácil de conseguir, não. O Brasil conseguiu através da questão cambial, que já vinha no governo Lula, mas que começa a trazer problemas outros, né? Então, a economia é sempre uma série de problemas. O índice de Gini continua em queda, tá? Até 2015, ou seja, redução da desigualdade. Os indicadores de pobreza, né, melhoraram muito nesse período do Lula, por vários fatores que já vimos, e continuam melhorando um pouco mais lento até 2015, que é quando começa a piorar. Uma redução de desigualdade, tá? Então, aqui a proporção dos 50% mais pobres cresce um pouquinho, cresce, não tanto quanto deveria, mas quanto poderia, né? Mas cresce, e aqui uma redução de desigualdade, a gente pode ver aqui pelos extremos, né? Que reduz, né? A proporção dos mais ricos em azul e dos mais pobres em vermelho. Existe uma polêmica, porque dados de imposto de renda mostram que a participação do top se manteve, ou até cresceu um pouco nesse período, com dados do imposto de renda, tá? Então, não vou entrar nessa polêmica aqui, mas aparentemente o top 1% se manteve, sobretudo. Houve uma redução mais da faixa intermediária. Bom, entrando nas polêmicas, em 2012, 13, final de ano de 2012 e também 13 todo, havia uma discussão no Brasil se a economia estava no pleno emprego, e aparentemente estava, né? Faltava mão de obra, o salário tinha crescido bastante, vinha crescendo o salário real já há alguns anos, né? Desde 2004 até 2013, o salário real subindo. E isso exigia uma apreciação do câmbio para que mantivesse o nível de preços. E isso começa a trazer problemas para a indústria, enfim, não é? E o Lula tinha prometido que não mexeria na política econômica, que era o tripé macroeconômico, e de fato ele não mexeu. Só que aqui a discussão de 2012 e 13 é se o governo Dilma estava tentando mudar a política econômica. Eu acredito que sim, tá? Tentou, sim. A nova matriz macroeconômica, que a ideia era desvalorizar um pouco a moeda nacional, que vinha se apreciando. O real chegou ao nível mais baixo em 2011 de valorização. Redução da taxa de juros, tá? E para isso, o Guido Mantega acaba se associando com a ideia fiscalista de que para reduzir a taxa de juros era preciso reduzir gastos públicos. Então, redução de gastos, manutenção do superávit primário e ajuste fiscal dentro de certo limite, desvalorização do câmbio e redução da taxa de juros. Bom,
O governo, a Dilma vai em 2012, faz a briga dos spreads, né, para reduzir o nível de taxa de juros no Brasil. O governo via Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mas também Banco Central, uma discussão que houve na época, se o Banco Central tinha perdido a autonomia, se ia ser mais, digamos assim, tolerante com a inflação, que estava na faixa de 6%, tinha subido um pouquinho. Então Dilma vai para a televisão e fala: é inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo. Esses valores não podem continuar tão altos. O Brasil de hoje não justifica isso. Os bancos não podem continuar cobrando os mesmos juros para as empresas e para o consumidor. O setor financeiro, portanto, não tem como explicar essa lógica perversa aos brasileiros. Então, o governo bate de frente com o setor financeiro, né? Coisa que o Lula não tinha feito. Na verdade, foi a primeira tentativa aqui de romper o pacto de classes do Lula entre setor financeiro, elite e classes populares. Então, aqui uma tentativa, a primeira vez que os governos petistas, de fato, fazem alguma coisa no sentido de afrontar o que a gente pode chamar das elites, né? Bom, então aqui, ao mesmo tempo, o governo entra numa agenda industrialista, né? Há quem negue isso, mas também acho um equívoco, tá? O governo entrou sim numa agenda industrialista, né? Atendeu a pauta do setor industrial, né? Então se afasta do pacto econômico com o setor financeiro, que era do tripé e do Lula e do Fernando Henrique, e vai para a linha industrialista, tá? Então chama grandes empresários no Palácio Planalto, faz uma reunião aqui, o governo tinha uma aprovação maior do que a do Lula, né? Então, olhando de trás para frente, pode se imaginar que o governo Dilma, quer dizer, o governo Dilma começa com apoio muito grande, né? E a economia estava crescendo e o desemprego estava em queda, tá? Então, esses foram os 3 primeiros anos de governo. 2012 e 13, expectativa de mudança do modelo macroeconômico, essa que eu falei, elevação da taxa de câmbio, redução da taxa de juros, uma série de desonerações que o governo faz atendendo pauta do setor industrial, barateamento de energia elétrica, que era uma das reclamações, os custos salariais estavam subindo. Havia competitividade pela apreciação da moeda nacional, que já vinha mais de década, né? Bom, isso começa a tirar a competitividade da indústria, que essa era a discussão, né? E no cenário externo, como a gente viu, uma desaceleração da economia mundial e uma redução dos preços das commodities que estava ali, aqui estagnada em 2013 e 2014, mas 15 ela despenca, né? 14 ela despenca, na verdade, tá? E aqui outra polêmica, a questão do BNDES, que é algo que já vinha, né, que o pessoal chama da política dos campeões nacionais, que eu até não falei na aula do Lula, mas que começa no governo Lula, a expansão do BNDES, do crédito via BNDES para as indústrias nacionais, para empresas nacionais, que de fato crescem muito, sobretudo de 2007 até 2014, né, nesse período aqui, embora aqui esteja em termos nominais, tá, mas há um crescimento muito grande do BNDES, que é um banco que tem uma empresa, né, que tem lucro, tá certo? Só que para aumentar o crédito do BNDES, o dinheiro tem que sair do Tesouro, que foi o que foi feito. E isso foi bastante criticado pelos liberais, não é? Então aqui já tinha o plano Minha Casa Minha Vida e o PAC do governo Lula, e também o programa de sustentação do investimento, que é esse crédito subsidiado do BNDES para a expansão industrial do Brasil, tá? No intento de contrabalançar os efeitos da política econômica, que trazia uma apreciação da moeda nacional e que estava tirando completamente a competitividade da indústria, né? Então, o Plano Brasil Maior, lançado aqui em 2011, que embora não tenha tido resultados tão positivos, é um projeto industrial. Não, o governo não fez, o pessoal, né, industrialista, não, o governo não fez políticas industriais. Fez sim, tá certo?
o Plano Brasil Maior aqui, que tinha uma ideia de um Estado indutor, orientador, regulador e fomentador do processo de desenvolvimento econômico, tanto que os liberais vão bater pesadamente nesse programa. Diz lá, né? A emergência de um núcleo de empresas industriais brasileiras, nacionais e estrangeiras, com acumulação de competências tecnológicas e financeiras, corporativas e capacidade de lidar a modernização produtiva do país a partir das posições estratégicas que ocupam como âncoras nas maiores cadeias produtivas nacionais e de significativa presença em cadeias mundiais. Tá? Então, uma ideia de inserir o Brasil aí nas cadeias mundiais de valor, espelhado na experiência principalmente da Coreia, de permitir o crescimento de grandes empresas com competitividade internacional no intuito de puxar o desenvolvimento econômico, tá? Uma política econômica, uma política industrial aqui, embora muito vinculada também ao setor primário, mas sim, uma política de Estado de desenvolvimento, tá? E também tem que é preciso citar a questão que já vinha também do governo Lula, mas que cresce muito no governo da Dilma, no primeiro governo, a ideia da Petrobras puxar o setor naval petrolífero no Brasil, com plataformas, com refinarias, com polo petroquímico, que tinha planejamento para 3 polos petroquímicos novos no Brasil, sendo que o Brasil tem 3, e era dobrar, né, os polos petroquímicos, e refinarias também aumentar, e construir plataformas no Brasil, que foi feito, né? E essa plataforma com a política de conteúdo local, com empresas financiadas pelo BNDES, tudo. Então, é uma política industrial, tá certo? É uma política industrial isso aqui. Então, assim, em comparação ao governo Lula, há mudanças, de fato, não é? Bom, só que os resultados não foram tão positivos. Aí é que começa a tragédia, né? Não houve uma mudança de posicionamento muito consistente nas cadeias globais de valor, apesar de várias empresas crescerem, né, como a JBS, como a Odebrecht, né, e tal. O crescimento ficou mais relacionado ao setor de commodities e commodities industriais. E ao fim e ao cabo, a atuação foi limitada, sobretudo com crédito subsidiado do BNDES. Né? Então, nesse período aqui entre 2009 e 2014, o governo subsidiava o financiamento do BNDES, que acabou tendo um custo fiscal bastante grande, que sofreu crítica aí dos liberais de forma bastante forte. Né? Além do que, bom, tudo isso tinha por trás, né, propina, que também não é nenhuma novidade na história mundial e brasileira. E isso, bom, né, acabou colocando abaixo todo esse projeto. Né? Então, não apenas pelo escândalo de corrupção que veio à tona com relação a essas empresas, JBS, Odebrecht, Petrobras, e entre outras construtoras e tudo, né? Mas também uma intensa crítica liberal aqui que era uma intervenção no mercado, que era o nacional desenvolvimentismo sendo resgatado, que existe toda uma polêmica aí, se era ou não. O pessoal desenvolvimentista diz que não, os liberais dizem que sim. Bom, né, na minha percepção, sim, houve uma intenção nesse sentido, embora tenha sido limitada e restringida pela própria política econômica, mas que houve sim uma intenção, tá? Com alteração, com consideração legal, com projeto, né, com financiamento, com instituições, com leis, com intenção. Então, houve, né? Só que o resultado não foi o esperado, a crítica foi gigantesca e o governo acabou recuando. A taxa de investimento, olhando uma trajetória um pouco mais longa, ela cresceu muito no governo, acabou crescendo, na verdade, não muito, mas cresceu no governo Lula, que também fala-se, né, narrativas
mentirosas, né, de que no governo Lula o crescimento foi puxado pelo consumo. Bom, mas o investimento cresceu mais do que a variação do PIB, tá? E no governo Dilma, nos primeiros períodos, uma certa manutenção e depois, a partir de 2014, cai, né? Cai. Então, não teve resultado na taxa de investimento esse projeto. Outra discussão que tem aqui, que, enfim, cabe um vídeo de 2 horas para falar sobre isso, né? Que uma das discussões que as críticas liberais era a gastança, que o governo estava gastando demais, que havia uma expansão de gastos muito grande, que havia um descontrole fiscal, mas, assim, na verdade, quando a gente olha os dados, não foi o que aconteceu, tá certo? Vamos pegar os dados, né? E aí, entre 99 aqui, ó, e 2013, houve superávit primário, né? Que era a política econômica do superávit primário. Em 2014, tem déficit primário e estamos com déficit até hoje. A questão, por quê? Então, foi a gastança. Não, foi a atividade econômica que caiu, né? E aí, bom, a receita caiu. Tá? Eu acho que eu tenho dado aqui, ó. Né? A receita do governo caiu, não é? Por quê? Porque a atividade econômica caiu. O Brasil entra numa fase recessiva e depois de uma crise profunda. Isso faz com que a atividade econômica caia e, portanto, a receita do governo caia. Assim, não foi a gastança, não houve gastança, houve recessão que teve impacto fiscal. Né? Houve uma série de desonerações também que reduziram a receita também, não foi só a recessão, foi as desonerações fiscais, tá certo? E a despesa muda de sentido aqui, né? Então vamos olhar os fatos, né? Não vamos honestidade intelectual, né? Houve uma redução aqui, ó, da receita, foi isso que aconteceu. Bom, a dívida pública também, que também é um debate cansativo na época. Bom, durante o governo Lula, a dívida pública caiu, ó. Tá certo? Tá aqui o dado. A dívida líquida aqui caiu e no governo Dilma, que começa aqui também, né? Continua em queda, tá certo? Leve, mas continua até 2015. Quando chega em 2015, explode. Por quê? Porque caiu o PIB. Se cai o denominador, a relação sobe, né? Então, aqui um crescimento da dívida devido à retração econômica, que é o que vai acontecer agora em 2020, nos próximos anos também. Vai aumentar a dívida pública em relação ao PIB, porque o PIB está caindo, né? E que não era, aí o pessoal na época diz, não tem que olhar a dívida líquida, tem que olhar a bruta. Bom, tem um vídeo lá só sobre dívida pública, eu vou passar batido nisso aqui, tá? Mas aqui são ativos tanto do BNDES quanto das reservas que o Brasil acumula em dólares, tá? Bom, a questão cambial aqui também é outra polêmica, né? O Brasil veio numa trajetória de apreciação da moeda nacional desde 2003 até 2011, um tempão aqui, ó, de apreciação da moeda nacional. O que o Blesser Pereira e companhia chama de populismo cambial, dado que isso aumenta o poder de compra e o salário real, mas tira a competitividade da indústria nacional, o que é verdade, mas isso é resultado da política econômica, que é o tripé macroeconômico, que o governo Lula não mexeu, prometeu não mexer, não mexeu, e que Dilma tentou mexer e que teve uma saraivada de crítica em cima, não é? E aqui, a partir de 2012, então, o governo busca, de fato, desvalorizar a moeda nacional e desvaloriza, né? A moeda nacional, que acaba sendo desvalorizada, tá? Nessa intenção de um lado, né, aumentar a competitividade industrial e, de outro lado, enfim, né, tem efeitos das commodities, a variação dos preços dos ativos, sobretudo aqui em 2014 e 15. Bom, para falar aqui também das relações exteriores, outro ponto polêmico aqui.
O Brasil já vinha se aproximando de países dos BRICS, né? Rússia, Índia e China, tá? Que agora estamos vendo, né? A China cada vez mais sendo combatida pelos Estados Unidos, então não sei como é que foi isso recebido nos Estados Unidos, mas teve um escândalo também aqui, né, no governo Dilma, que foi a espionagem da NSA, né, que espionou o celular da Dilma e de outros presidentes também mundo afora, e espionou também a Petrobras, né, enfim, a crise aí que teve entre Brasil e Estados Unidos, embora as relações do Brasil da Dilma com Obama fossem boas, houve uma crise aqui com relação à espionagem nos Estados Unidos, tá? Dos Estados Unidos. Outra polêmica da época aqui os grandes eventos mundiais, né? Que era uma herança do governo Lula aqui, tá? O governo Lula acabou pautando que a Copa do Mundo e as Olimpíadas fossem no Brasil e também, por consequência, a Copa das Confederações. Lembrando que no governo Lula, o Brasil entrou numa fase positiva nos últimos anos de crescimento, de Brasil potência. E uma das coisas que acontece com os países que se afirmam internacionalmente é sediar grandes jogos, né? Então essa era a ideia aqui, como aconteceu com a Alemanha, como aconteceu com a União Soviética, como aconteceu mesmo com a China mais recentemente, que sediou as Olimpíadas. O Brasil estava nessa intenção aqui, não é? Só que no final o tiro saiu completamente pela culatra, porque houve uma grande oposição desses eventos, tanto da esquerda, que dizia que não queria gastos em estádios de futebol, mas em educação e saúde, quanto da direita, que acusava a corrupção e o desvio de verbas públicas por ordem da Copa do Mundo, né? Bom, apesar do discurso e de tudo que aconteceu lá, né, quando a gente olha concretamente, não tem como comparar os gastos em educação e saúde, né, com relação aos gastos de Copa do Mundo. É uma coisa assim que politicamente cola bastante, mas em termos de contabilidade pública é uma coisa absurda, assim, né, completamente. O Brasil gasta 6% do PIB em educação e o gasto da Copa é 0, alguma coisa, tá certo? Isso aqui é todo ano, e a Copa foram gastos durante 4 anos. Então, assim, essa comparação é absolutamente esdrúxula, não faz sentido do ponto de vista de contabilidade pública. Mas, como retórica política, acaba pesando bastante. Aqui o gasto em estádio público é 0,021% do orçamento. Então, assim, né, até comparar uma agulha com uma fábrica de aço, né? Enfim. Bom, mas o fato concreto é que depois das manifestações de 2013, aqui nós temos uma inflexão, né, política no Brasil, tá? Que cai completamente a aprovação do governo, né? Aqui em 2013, mesmo que as manifestações tivessem outros motivos, que era, né, pauta contra a questão da passagem, a questão da saúde e educação, contra a corrupção, uma pauta meio genérica, queremos estádios, hospitais padrão FIFA, essas coisas assim. O fato é que isso acaba tirando a aprovação do governo, tá? Que cai aqui em 2013 e não se recupera nunca mais, né? Aqui, após a reeleição, piora muito ainda a aprovação do governo, né? E a desaprovação sobe. Então, o governo Dilma é até as manifestações, que os dados econômicos eram bons, havia aprovação política e aprovação governamental. Depois de 2013, degringola, e depois da reeleição, né, o governo fica inviável. Então, aqui, 2014 e 15, né? O que acontecia nesse momento aqui, relembrando, né? Primeiro, uma deterioração do cenário externo, que a gente já viu lá. Uma redução da taxa de crescimento econômico mundial, uma perda grande dos termos de troca no Brasil, o que provoca uma desvalorização cambial também, não é? E, portanto, um repasse inflacionário, inclusive. Desaceleração chinesa, como eu já tinha mostrado o gráfico lá.
uma expectativa também de variação no cenário externo, né, com taxa de juros nos Estados Unidos. Redução drástica dos preços das commodities, que eu já falei aqui, as desonerações que foram feitas no governo, no primeiro governo ali, tiveram um impacto muito grande no orçamento, a redução que foi no IPI, folha de pagamento, PIS/PASEP, o custo que teve fiscal da redução de energia, aqui o governo já tinha perdido 342 bilhões, né, em recomposição. Ou seja, o intervencionismo do governo não foi de gasto público, foi de redução da receita, principalmente, não é? E subsídio via BNDES, não foi com investimentos, com estatais, não foi com isso. Então não teve gastança, né? Isso é falso, tá certo? A não ser que a gente esteja contando o subsídio para o BNDES, tá? Aí sim, mas era para o investimento privado, tá? E também, assim, né, o que acontece aqui é uma virada política, tá certo? Então, do ponto de vista da direita, dos liberais, dos conservadores e da extrema-direita, havia um cansaço do petismo, né? O governo aí já estava no quarto, estava indo para o quarto mandato, né? Que a Dilma é reeleita, apesar dessa virada política e tudo, e o clima está mudando no país. A Dilma é reeleita com uma margem estreita, mas é reeleita. De toda forma, a partir de 2014, o vento muda completamente, né? Então, aqui nós temos uma outra guinada política no Brasil e tal, né? O vento muda porque logo após a eleição, se a gente lembrar, uma semana depois da eleição, começam os protestos contra o governo, né? Que nem tinha assumido. Dilma é reeleita e na semana seguinte já pede o impeachment, né? Então, um clima golpista, né, no Brasil, tá certo? A oposição cansada de perder, né, a extrema-direita vai para cima, a imprensa entra numa... Essa questão da mudança da política econômica mexeu muito com a imprensa, que passa a fazer uma oposição sistemática ao governo, que a inflação ia explodir, que era o desenvolvimentismo, que era a corrupção, tudo isso, né? Então, o clima político vira completamente aqui em 2015, tá? E a extrema-direita e a direita vão ganhando campo e, bom, né, aqui nós temos, portanto, uma nova fase que é fundamental compreender, tá? A fase do segundo governo. Então, o primeiro governo Dilma foi isso que eu falei, tá? O segundo governo é completamente diferente. Não completamente, mas é muito diferente. Que a Dilma sai da eleição ali muito mais frágil, né? Já vinha numa redução da aprovação, uma elevação da reprovação, uma crítica sistemática da imprensa, do setor empresarial, do setor financeiro. As marchas contra o governo vão crescendo ali em 2015, já no início de 2015, no início do segundo mandato. E o governo, que tinha avançado 2 passos em relação à política econômica, né, ali principalmente 2012, 2013, recua 3 passos. Né? Então, tenta uma repactuação aqui com o setor financeiro, coloca o Joaquim Levy, que era um ortodoxo na Fazenda, né? Tira o Guido Mantega, que já estava há 9 anos no governo, que era havia uma crítica gigantesca em cima do Guido Mantega, um cansaço com relação àquela política. O Brasil estava em desaceleração econômica, não é? Porque chegou a crescer 7% em 2010, em 2013 cresceu 3%, que é positivo, mas havia uma perda relativa, né? A taxa de desemprego continuava em queda até 2014, o nível de salarial continuava crescendo. Então, o melhor momento em termos de renda per capita e taxa de desemprego na economia brasileira e condições externas e tudo, foi 2013 e 14, que é quando começa a bagunça, né? A oposição forte e tal. Aquele era o melhor momento em termos de dados da economia brasileira. Se a gente pega as contas externas, se a gente pega as reservas internacionais, a dívida pública estava em queda, a taxa de desemprego estava em queda, né? A inflação estava subindo um pouco, mas estava ainda comportada. Tá? Mas aqui a coisa degringola mesmo no segundo mandato.
2014, a economia cresce pouco já. Repito, a política econômica do Guido não foi de gastos, isso é uma mentira, né? Houve, na verdade, uma série de desonerações e subsídios, tá? Então, não houve elevação de gasto, o investimento público caiu do governo Dilma para o governo Lula. Isso é fundamental compreender também, né? E aqui, quer dizer, o Guido Mantega assume, ele mesmo tem uma entrevista na época que eu li, que ele falava que ele estava na agenda fiscalista, que era preciso reduzir o nível de taxa de juros no Brasil, e para que isso acontecesse era preciso reduzir o gasto público. E é isso que o governo faz. Bom, como o governo aqui, a reeleição da Dilma foi difícil e tudo, ela acaba colocando o Levi na fazenda, e aí é aquela narrativa liberal de que o Paeg, de que o Milagre teve, a estratégia do Paeg, Milagre e Fernando Henrique e Lula. Então, o Lula deu certo porque teve Fernando Henrique que fez o ajuste fiscal, né? O Milagre deu certo porque teve o Paeg que fez o ajuste fiscal, que é a narrativa liberal. Então, a ideia é de repetir aqui, né? De fazer o ajuste fiscal com o Levi, e aí depois a economia ia deslanchar, né? Essa é a narrativa. Então, nós temos uma virada na política macroeconômica. 2015, assim, né? Muda completamente. E muda tudo. Né? Aqui degringola total, de fato. Né? 2015, redução de crédito do BNDES. Escândalo de corrupção, a Lava Jato aqui e tal, né? Que acaba quebrando várias empresas, paralisia das empreiteiras, paralisia de todo o setor metal mecânico, naval e enfim, né? Várias empresas quebram, tudo. O que tem um impacto econômico também. Um clima golpista, né? Que vinha no Brasil já de derrubada de governo, não importa o motivo, queremos o impeachment, né? Primeiro, o impeachment seria por causa da pedalada fiscal de 2014. Aí, não, mas o mandato já acabou, não tem como ter um impeachment do mandato passado, daí já mudaram. Aí veio o Tribunal de Contas e mudou a jurisprudência. Enfim, havia uma decisão política de vários grupos de derrubar o governo, e foi isso que aconteceu, e que não é novidade na história brasileira, né? Isso aconteceu várias vezes durante a história brasileira. E foi um fato aqui, né? Uma decisão política de vários grupos que se uniram para derrubar o governo, e o governo é derrubado, tá? Então, aqui, um nervosismo político, né? Um clima golpista, toda semana o pessoal pedindo impeachment, né? E teve a desvalorização cambial também, que de um lado era decisão de política econômica, de outro lado, o efeito da variação dos preços dos ativos no cenário internacional. Em 2015, a inflação é o único ano que a inflação sobe, né? Ali, de verdade, que é um realinhamento tarifário da política do Levi, que, bom, eu nem entrei nessa polêmica, mas de fato havia uma pressão inflacionária, principalmente porque os salários estavam em elevação, e uma das formas que o governo, e também variando o câmbio, né, lentamente, uma das formas que o governo adotou foi segurar preço de energia e de combustíveis, que, né, bem ou mal, né, certo ou errado, foi isso que foi feito. E aí, em 2015, houve a reversão, né, realinhamento tarifário de energia e combustível, e também repasse da desvalorização cambial, que aconteceu de forma rápida ali, que de forma desonesta foi veiculado como se fosse por causa da crise política, que de fato já estava bem clara, né? Mas foi porque houve uma variação dos preços dos ativos, né? Então a desvalorização das commodities e isso impacta no câmbio imediatamente. Bom, mas de fato, né, o governo ali pede as condições políticas de governar. A política econômica, aqui a taxa de desemprego, que é uma variável fundamental, né? Por quê? Porque o que impediu principalmente que o Fernando Henrique fizesse sucessor, foi a elevação da taxa de desemprego, desemprego elevado, que durante todo o governo Lula cai, e Dilma também, né?
Então, a queda aqui, ó, durante todo o governo Lula e primeiro governo Dilma, uma queda da taxa de desemprego. Em 2015, ela dispara, assim, né? Por vários motivos. Né? Havia uma crise internacional, sim, né? Porque houve uma desaceleração internacional, variação dos preços das commodities. 2, a economia brasileira já vinha em desaceleração, sim, né? Que também não era a economia brasileira, era a economia mundial. 3, né? Um ajuste fiscal, tá certo? Então o pessoal dizia que estou aqui para cobrar, né? Que o ajuste, que o governo, logo começou o governo ali, era ajuste fiscal até metade do ano, dizia o Levi, 2015, e no final do ano a economia já ia responder, né? O resultado foi um tombo. A economia caiu 3,5%, despencou. Dentre elas, por causa do ajuste fiscal, que foi o maior ajuste fiscal do século XXI. Até aqui. Tá? Então, um ajuste fiscal gigantesco. Tem uma novidade para contar para vocês, né? Corte de gastos públicos tem efeitos recessivos, né? Isso aí é assim, foi assim no PAEG, foi assim no período do Lula, é assim, tá? Corte de gastos públicos tem efeitos recessivos, então, recessão, né? Tá? Mais a crise política, mais a Lava Jato, mais o descontentamento, mais o cansaço da direita com tudo, mais as denúncias de corrupção, o governo fica absolutamente inviável, perde as condições políticas de governar mesmo, né? Perde apoio, é claro. A retração econômica de 2015 faz com que o salário caia. Ainda crescimento da inflação, né? Que a inflação sobe, ó. A inflação estava relativamente controlada, apesar de toda a gritaria, né? Tava ali, né? No teto da meta. Tinha subido um pouquinho, é verdade, mas ela sobe mesmo em 2015, né? Devido à desvalorização cambial e do realinhamento tarifário. E, além disso, uma crise econômica, dentre elas por causa do ajuste fiscal, sim senhor, né? E também aumento da taxa de juros, enfim, a política recessiva que é feita em 2015, a ideia do dever de casa e tal, para depois, um dia, as coisas entrarem em ordem, estamos esperando até hoje, né? Então, taxa de desemprego sobe aqui, né? Então, desconforto grande da população, taxa de desemprego sobe, inflação sobe, né? Isso faz com que o governo perca apoio. Outro ponto fundamental para discutir também aqui é a questão da taxa de lucro, né? Então, a taxa de lucro no Brasil vinha caindo no governo Lula e Dilma, tá? Por vários motivos, né? Porque por causa da apreciação cambial, que eu já falei. 2, porque havia um crescimento persistente do nível salarial. E bom, né? A taxa de lucro acaba caindo em 2015 também. E depois se recupera e tem uma discussão ampla sobre essa questão, tá? Bom, então a partir de 2015, o governo, 2015 e 2016, né? O governo acaba se desmoralizando e perdendo as condições políticas e tudo isso que sabemos, né? Então, aí os problemas que vieram ali, tá? Então, a produção industrial despenca, tá certo? E também não recuperamos ainda o patamar de 2014, tá? Tem outra questão aqui, que só para citar também, que é feito por outros autores, que apesar aqui no caso Rezende, apesar da nossa situação fiscal, da nossa dívida externa líquida ainda está negativa, nós temos um crescimento da dívida privada, tá? O que pode trazer problemas à frente, em termos o setor privado se endividou muito nesse período aí, em dólares, que pode trazer problemas para nossas reservas e para o setor externo, que é um problema que sempre tivemos historicamente na economia brasileira, né, e que esse momento excepcional pós 2005 não temos esse problema, mas que não significa que não vamos ter no futuro, tá? Então, assim, tivemos uma crise forte ali em 2015 e 2016, tá certo? Existem várias explicações, um debate teórico, ideológico, sobre essa crise, tá?
Existe a visão de que a política macroeconômica do governo Dilma elevou o déficit, né? A tese da gastança e da perda de credibilidade da política econômica em 2012, devido à gastança, devido à mudança na taxa de juros e tal, né? A tese liberal, tá? A interpretação novo desenvolvimentista, que diz que a sobrevalorização cambial persistente desde o início do Plano Real, mas que se acentua no governo Lula, principalmente, fez tirar a competitividade da indústria nacional, o que tem efeitos sobre o crescimento econômico em longo prazo e ainda mais com o crescimento salarial. Então, houve elevação salarial, e a política macroeconômica, taxa de juros elevada e câmbio apreciado, tirou a competitividade da economia brasileira do setor industrial, o que gera efeitos sobre o crescimento econômico. A interpretação da desaceleração rudimentar, que é o quê, né? A partir a tese de que bom, o Manteiga ali se associou ao fiscalismo de corte de gastos e o investimento público cai no governo Dilma, tá? Então, corte de gastos públicos, portanto, ao contrário do que falam, né? Se a gente olha os dados, a gente vê que houve redução do investimento público. E isso, investimento tem importância sobre a atividade econômica, no caso, tem efeitos multiplicadores importantes e isso fez desacelerar a economia. A interpretação, né, que industrialista de que houve um fracasso nas desonerações fiscais, que não surtiram um efeito sobre a atividade econômica, e ainda uma queda da receita fiscal e déficit público, tá? E a interpretação miskiana de que nós temos uma crise de alavancagem ali, esse último dado que eu mostrei das empresas brasileiras, que derivado da bonança anterior, nós temos um momento na hipótese ali de fragilidade financeira à vista, tá? Bom, queria deixar a minha interpretação também, né? Que é um misto disso aqui tudo. Houve uma tentativa de mudança da política econômica, a Dilma foi sim no sentido do industrialismo, tá? O mundo desacelerou, sim, né? Tá ali os dados. Houve uma redução do preço das commodities, sim. Isso tem impacto sobre a atividade econômica? Sim. Houve um clima golpista no Brasil que desestabilizou o governo e inviabilizou tanto da imprensa, quanto da oposição, quanto do judiciário, quanto do Congresso Nacional? Sim, né? Que decidiram politicamente que acabar com o governo, um certo cansaço do PT, da Dilma, do Lula, das políticas sociais e tudo mais. E houve também um ajuste recessivo com o Levy, que foi a pá de cal em cima do governo. O ajuste recessivo do Levy fez a atividade econômica despencar, né, os preços subirem, e isso tirou completamente o apoio do governo, da base popular, que já havia uma oposição grande, mais os escândalos de corrupção, né, a bandeira da corrupção e tal, a narrativa da corrupção, né, liquidou aí com as condições políticas e a economia degringolou, tá? Então, essa é a minha visão. Então, nós temos uma crise política, ajuste fiscal recessivo, aperto monetário recessivo, realinhamento tarifário, elevação de preços, escândalo de corrupção, conflito político. O governo também compra várias brigas com o setor financeiro, com o setor portuário, com o setor energético, enfim, né? E tem fatores externos também, que é a queda bruta dos preços das commodities, que o pessoal liberal ignora, mas que aconteceu, sim senhor, e isso teve impacto sobre o câmbio e também sobre a inflação, o que deteriorou os termos de intercâmbio e, portanto, deixou o Brasil automaticamente mais pobre em termos relativos. Ponto, né? Bom, né? Então aqui, né, a crise política, perda de sustentação, né? Devido a tudo isso, forte oposição de extrema direita e tal. Ali o Eduardo Cunha, o MBL, os bolsonaristas, né, o PSDB, todo mundo ali comemorando e se unindo para derrubar o governo. Temer, né, verba volante, scripta manet, né, adeus, centro político que estava do lado do governo enquanto o pote de mel fluía,
muda de lado, sim, né? Não tem problema nenhum e vota a favor do impeachment, seja lá qual motivo fosse. Essa história da pedalada fiscal, é claro, todo mundo sabe, né? Era só uma desculpa para tirar o governo, tanto que o próprio Senado lá inocentou a Dilma. Outra discussão, né? Que cabe aí uns 30 minutos para falar, mas aquilo ali é uma conversa mole, né? Óbvio. Todo mundo sabe, né? Quem é honesto intelectualmente sabe, né? Que aquilo ali é conversa mole. Era uma tentativa de derrubar o governo, que foi feito, né? E, bom, né? Que teve corrupção, é óbvio, como sempre, e que perdeu as condições políticas, que cometeu um monte de erros, sim, sobretudo, na minha opinião, no segundo governo, né? E que a pauta industrialista não deu certo, inclusive, porque na hora H os empresários não apoiaram, né? Então, várias explicações aqui, né? O André Singer fala do cutucando onças com varas curtas, né? A questão da briga dos spreads, né? Que aconteceu em 2012 e a oposição liberal e conservadora cresce, e midiática também, né? Críticas ao chamado desenvolvimentismo. Há também a tese kalekiana de que o governo adotou políticas de pleno emprego e isso acaba afastando o empresariado e gerando oposição, né? E a defesa do ajuste fiscal para ter um efeito recessivo e redução do nível de preços salariais. Perda de competitividade, é claro, da indústria, né? Que acontece. E as jornadas de junho também, né? Que acabam mudando completamente o cenário político. A direita se rearticula ali, né? Já vinha, quer dizer, a direita fica em baixa durante um bom tempo, porque o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma, principalmente, estavam tendo resultados positivos, né? Entre 2004, 2005 até 2013, a economia cresceu muito e isso dá sustentação para os governos de esquerda, mas depois o vento gira e o governo perde sustentação, né? E aí a tentativa de repactuação com o setor financeiro gera perda de apoio popular, mais a Operação Lava Jato, que outra polêmica, mas vamos deixar de lado. O fato é que a Operação Lava Jato coloca sal em cima de qualquer tentativa de industrialismo no Brasil, de desenvolvimentismo, né? Enterra completamente. Vamos se inserir aí no mundo por vantagens comparativas e exportar soja, né? Então essa é a visão aí que tá. Bom, então é isso. Foi um momento bastante ruim, né, no final, embora tenha começado com bons resultados, pleno emprego e tal, etc. Criou um clima muito ruim no Brasil, de ódio, de ressentimentos, tanto daqueles que foram derrotados nas urnas em 2014 e que viraram a mesa, quanto daqueles que foram desalojados do governo, né, que se acham injustiçados, o que traz aí um clima de acirramento político que está aí vigorando até hoje no Brasil e que esperamos que saiamos dessa e que a gente possa pensar melhor num país, num futuro melhor para o nosso país, né? Então, é isso aí, pessoal. São os dados e também a minha interpretação desses fatos históricos aí.